Oi, oi, pessoal. Boa noite. Boa sexta-feira para todo mundo. Inclusive, muito obrigada a todos vocês que estão aqui ao vivo comigo nessa sexta-feira. E a nossa live de hoje do aquecimento para imersão do zero ao rótulo completo vai ser sobre como diversificar o nosso trabalho dentro da rotulagem, né? Porque rotulagem não é somente fazer rótulos, de fato. Tem outras coisas que a gente pode fazer também para trabalhar com a rotulagem. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu vou expor para vocês as minhas experiências práticas, né? Como eu diversifico o meu trabalho com a rotulagem. Então, lembrando que este é um aquecimento para imersão do zero ao rótulo completo, que vai ser um workshop 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na semana do dia 18 de outubro, tá? Então, sem ser na próxima semana, na outra. Para fazer a inscrição é só acessar o link, eu acho que está em um comentário fixado aqui no YouTube, em algum lugar, lá no Instagram também fica lá na minha bio, eu vou colocar nos stories também. É só fazer a inscrição, solicitar a sua entrada na comunidade do Facebook e também entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso a todo o conteúdo, certo? Então, bora lá, gente. Eu achei até engraçado, porque eu já queria fazer essa live para falar sobre como diversificar mesmo o trabalho, né? Formas que a gente pode atuar com a rotulagem. E aí, na caixinha de perguntas que eu abri no domingo, eu acho, tinha uma pergunta assim: você trabalha só com rotulagem? Então, eu até entendo que a pessoa quis perguntar, eu acho, não levei para um lado de, você só faz isso, sabe? Como se fosse pouca coisa. Mas eu achei engraçado, porque isso me fez pensar, tipo assim, sim, eu só, entre muitas aspas, trabalho com rotulagem. É realmente o único nicho do setor de alimentos que eu atuo, né? Eu falo assuntos regulatórios como um todo, mas na verdade o meu foco é a rotulagem, né? Assuntos regulatórios é uma área muito extensa que envolvem outras questões. Mas o meu foco, a minha especialidade mesmo é a rotulagem há mais de 4 anos, acho que é quase há 5 anos já. Então, assim, só que quando a gente fala, rotulagem, trabalhar com rotulagem, fazer rotulagem, parece que a gente só, também muito, entre muitas aspas, porque fazer um rótulo, desenvolver um rótulo, corrigir um rótulo, validar um rótulo, dá trabalho, tem muito conhecimento envolvido, tem uma dedicação ali, então não é só no sentido de ser pouca coisa, mas parece que não tem outras coisas que a gente pode fazer com a rotulagem, que não tem como trabalhar com rotulagem ou explorar a rotulagem de outras formas que não fazendo rótulos, né? E isso não é verdade. É lógico que fazer rótulos é importante, corrigir rótulos, validar rótulos, isso tudo faz parte, é importante, eu diria até que é o principal, mas não é a única coisa, não é a única forma, tá? Então, eu vou falar sobre isso, como eu disse, vou contar as minhas experiências pessoais para vocês, e quem quiser compartilhar aqui nos comentários do Instagram ou aqui no chat do YouTube, fiquem à vontade também, certo? Boa noite para todo mundo que está aqui comigo, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa sexta-feira. Vou pedir para já deixarem o seu like, principalmente quem está aqui no YouTube, por favor, deixa o like aqui na live. Como eu disse das outras vezes, se no final você não gostou dessa live, você tira o seu like, mas já deixa o like agora aqui no comecinho, por favor. E, gente, se inscrevam aqui no canal, tá? O Instagram andou dando umas bugadas aí esses tempos, né? Então, assim, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque se por acaso a gente perder o Instagram, estaremos aqui no YouTube, continuaremos criando conteúdo e fazendo lives, enfim. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, por favor, peço que se inscreva e deixe o seu like aqui na live, beleza? Então, vamos lá. O Lid está me contando que só tem 13 likes. Vamos lá, gente. Então, a primeira forma de trabalhar com rotulagem, e acho que a mais conhecida e a mais divulgada, de fato, é com a consultoria, né?
desenvolvendo, corrigindo ou validando rótulos, ou fazendo as três coisas, inclusive. Mas mesmo assim, a consultoria, ela não precisa ser, tipo, você não precisa, como foi até o post de hoje, largar o seu trabalho CLT para ser consultor. Você pode fazer essa consultoria de forma extra, né? Então, assim, eu sempre recomendo que isso seja conversado na empresa que você trabalha para não ter nenhum problema, nenhum conflito de interesses, mas você pode fazer como um extra a consultoria. Então, você tem o seu trabalho lá CLT, seja com rotulagem ou não, e de forma extra você pode pegar trabalhos pontuais de consultoria para desenvolver, né? Quando eu falo desenvolver, a empresa não tem nenhum rótulo, ela está lançando o produto agora e ela precisa que você faça esse rótulo do zero, corrigir, né? Quando já existe um rótulo e você vai ver se ele está todo certinho e adequar com as legislações, ou validar, que é, já existe esse rótulo que já foi feito por um profissional, mas eu quero uma segunda opinião para ver se esse rótulo realmente está de acordo com o que precisa ser feito. E você pode fazer as três coisas com um rótulo só. Então, na verdade, você não vai corrigir o seu próprio rótulo, você vai validar, né? Então, você desenvolve, manda lá o seu relatório para a empresa que te contratou, eles ajustam a arte e aí eles te mandam a arte para você validar, para você ver se tudo que você colocou no relatório foi passado para a arte de forma correta e se está tudo certo, se esse rótulo pode ir para o mercado sem problemas, tá? Então, você pode fazer isso como consultor mesmo, tipo, sair de qualquer trabalho que você tenha CLT e se tornar um consultor de alimentos que trabalha com rotulagem, ou então você pode continuar no seu trabalho CLT e prestar essa consultoria de forma extra. De novo, eu sempre prefiro deixar tudo claro, gente. Então, assim, se eu estivesse em uma empresa trabalhando como CLT e decidisse fazer consultorias pontuais de forma extra no meu tempo livre, né, no tempo que eu não estou lá na empresa, eu procuraria deixar isso claro para a empresa que eu começaria a prestar esse tipo de serviço, tá? Por que eu digo isso? Eu já vi pessoas tendo problemas porque foram desenvolver outros trabalhos fora da empresa onde elas eram CLT e a empresa não gostou. E a empresa pediu para decidir, tipo, ou o seu trabalho extra ou nós, entendeu? Ou você fica aqui ou você faz esse outro trabalho. Então, eu sei que cada situação é uma situação, cada relação é uma relação, mas eu procuraria deixar tudo mais claro possível para evitar problemas futuros, tá? Então, fazer os dois trabalhos, inclusive, é uma boa transição quando você está pensando em sair do CLT para se tornar consultor. Já começa a consultoria antes de sair do CLT, talvez seja uma boa ideia também, tá? Mas aí cada um tem que ver a sua situação. Então, de fato, uma forma de trabalhar com a rotulagem é a consultoria, desenvolvendo, validando e corrigindo rótulos. Mas mesmo dentro da consultoria, né, quando a gente vai prestar esse serviço, existem diversas formas da gente se destacar, né, de não fazer só o que todo mundo faz, e sim de ser um profissional que entrega além, que tem um diferencial no trabalho. Isso é uma forma de diversificar também. Então, o que é o comum? Uma empresa contrata uma consultoria, o consultor vai lá, olha o rótulo, ou desenvolve o rótulo do zero, ou corrige, entrega um relatório, ou da forma como achar mais interessante, e pronto, morreu o assunto. Então, só de você, quando vai desenvolver ou corrigir um rótulo, já incluir esse processo de validação, ou seja, eu não vou te entregar um relatório e ir embora. Você vai colocar tudo isso na sua arte, vai ajustar, eu vou olhar novamente essa arte, ver se tem que corrigir mais alguma coisa. Então, fazer este processo de validação já é um diferencial, gente, tá? Por incrível que pareça. Agora, dica, tá? Deixe bem claro quantas validações você vai fazer, senão o cliente vai fazer um A e vai querer que você valide, vai escrever uma coisinha e vai querer que você valide.
Então, deixa lá na sua proposta quantas validações vão ter, deixa isso combinado, ok? Outra forma de se destacar ainda na consultoria, fazer ficha técnica, tá? Fazer a ficha técnica do rótulo é algo muito simples, porque na ficha técnica vai ter basicamente as mesmas informações que você já está colocando no seu relatório. Você já pode até fazer o seu relatório em forma de ficha técnica, as informações são basicamente as mesmas. E aí, entregar isso como um extra para o seu cliente também. Ó, já vou fazer não só o relatório aqui de rotulagem, mas também vou fazer uma ficha técnica para você, se for o caso o cliente tenha interesse, né? Caso ele ainda não tenha essa ficha técnica. Outra coisa que pode te destacar na consultoria de rotulagem, fazer a arte do rótulo. Então, fazer ali aquele design, né? Pensar em cores, pensar em imagens que não vão induzir o consumidor ao erro, em fontes. Quem tem esse lado mais criativo, quem gosta dessa parte artística, é um bom complemento. Quem não tem esse dom, quem não tem interesse em fazer isso, pode também fazer parcerias. Tem muitos VRs que são consultores que estão fazendo parcerias ou com gráficas ou com designers mesmo e vendendo esse serviço de criar tanto a arte quanto os dizeres legais de rotulagem, tá? Então, assim, é bem interessante para a empresa que já leva o serviço completo, e aí também é uma forma de você se destacar e de ter um serviço diferenciado, certo? Então, assim, mesmo dentro da consultoria, mesmo fazendo o básico, desenvolver, corrigir, validar rótulos, tem como a gente se destacar e tem como a gente diferenciar o nosso serviço dos demais. Então, isso é uma forma de diversificar, tá bom? Inclusive, quem aí tiver no chat, tanto aqui do YouTube quanto aqui do Instagram, e trabalhar com consultoria e quiser contar aqui para mim como que tá a consultoria, se estão conseguindo serviços de rotulagem, o que vocês têm feito para se diferenciar, que vocês acham que está dando certo, pode compartilhar, certo? Mas aí, beleza. Bom, desenvolver, corrigir, validar rótulo é fazer rótulo. E aqui a gente veio falar sobre outras opções que não fazer rótulo, certo? Então, a primeira delas é fazer análise de formulação. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente fala muito, né? Produtos que têm RTIQ, produtos que têm legislações específicas. O que tem muito nessas legislações específicas, né? RTIQ ou as legislações de suplemento, por exemplo. Ingredientes obrigatórios, ingredientes opcionais, em alguns casos, ingredientes proibidos. Os aditivos, por exemplo, quais aditivos a gente pode usar, em qual quantidade. Então, vocês já pensaram em fazer análise de formulação? Essas informações estão nas mesmas legislações de rotulagem. A gente precisa saber se aquele produto, o que é aquele produto que a gente vai validar, né? Aula 2 da imersão, inclusive, os 3 passos para um rótulo correto. Vocês vão ver que um dos passos é entender o produto com o qual a gente trabalha. Então, assim, eu preciso ter essa noção antes de começar a fazer um rótulo. Eu preciso saber qual é aquele produto especificadamente que eu estou trabalhando. Então, por que não fazer também análise de formulação? Por que não pegar. Desculpa. Por que não pegar essas informações que eu já preciso mesmo e agregar no meu serviço análise de formulação? Ou então vender somente esse serviço mesmo. A pessoa não quer fazer rotulagem de repente, ou ela não viu a necessidade ainda, ou ela não quer fazer agora, nesse momento, porque ela ainda está desenvolvendo o produto. Por que não oferecer esse serviço de, então tudo bem, eu posso fazer a análise da sua formulação, ou eu posso fazer a validação dessa sua formulação. Você não vai estar mexendo com o rótulo diretamente, você vai estar um passo antes, você vai estar na formulação do produto. E muitas vezes é importante que o profissional que entende das legislações de rotulagem participe desse processo de formulação. Porque às vezes um produto está sendo criado com objetivos específicos.
Então, esse produto aqui é para ser light, ou esse produto aqui é para ser enriquecido com vitaminas e minerais. Ou então, esse produto aqui é para chamar atenção. Eu quero várias alegações nesse produto. Tudo bem, então, antes de desenvolver este produto, antes de ter uma formulação fechada, eu preciso saber se aquela formulação vai atender a tudo que se espera para o rótulo daquele produto. Porque às vezes não é assim, né? Às vezes, eu tenho um produto, faça aqui o rótulo dele. Não tem nada específico que eu preciso no rótulo. Mas muitas vezes um produto é criado com objetivos muito específicos que precisam estar refletidos no rótulo. Afinal, o rótulo é o primeiro contato da empresa com o consumidor, certo? É o cartão de visitas, é o que o consumidor vê do produto. Então, eu preciso que todos aqueles critérios, todas aquelas ideias que eu tive para o meu produto estejam especificados ali no meu rótulo. Mas muitas vezes a formulação não permite com que isso seja feito. Né? Então, por exemplo, como que eu vou ter um suplemento de proteína e vitaminas e minerais se a quantidade da fonte de proteína que você colocou no seu suplemento não chega nos limites mínimos exigidos? Então, você não tem um suplemento de proteínas, e aí você não vai poder fazer nenhuma alegação sobre as proteínas ali. Ou então, eu coloquei ali uma vitamina no meu suplemento para fazer um monte de alegação lá que é permitido pela IN 28, mas não colocou a quantidade suficiente para fazer aquelas alegações. Não colocou a quantidade suficiente exigida. Então, como que eu vou fazer esse monte de alegação? Não tem como. Ou muitas vezes, inclusive um caso que já aconteceu comigo, de pegar um rótulo de suplemento para fazer, e a hora que eu fui olhar, o ingrediente principal ali, o princípio ativo do suplemento, não era um ingrediente permitido para suplementos, era para ser um suplemento de proteína. Só que a fonte de proteína que eles usavam não era uma fonte permitida para suplementos. Então aquilo ali não era um suplemento, não tinha como. E aí, chegou na hora de fazer o rótulo, eu precisei olhar para o cliente e falar: olha, posso até fazer seu rótulo, mas isso aqui vai ser um alimento convencional, isso aqui não é suplemento. Por quê? Porque ele não teve essa análise de formulação antes. Então, assim, é um serviço que pode ser vendido, que tem tudo a ver com rotulagem, mas que não é fazer o rótulo, é um passo antes. É cuidar da formulação do produto, né? Isso pode servir tanto para agregar no seu serviço, então, eu vou começar desde a análise da formulação até terminar o seu rótulo, ou pode ser um serviço único, vou fazer a análise da sua formulação e vou deixar ela certinha para que o rótulo possa refletir tudo que você quer. Não quer dizer necessariamente que você vai fazer o rótulo também, mas você está no passo anterior. Né? Então, é uma área assim que eu não vejo muitas pessoas que têm esse conhecimento de rotulagem explorando. E é uma área que é muito necessária, porque acontece de chegar ali um rótulo cheio de alegações que não podem ser feitas, ou de chegar um rótulo para você desenvolver, e a hora que você vai olhar, nada do que a empresa queria para o produto dela pode ser refletido no rótulo, porque a formulação não é adequada. Tá? Então, essa é uma forma de diversificar na rotulagem. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. É possível começar apenas com o registro no conselho ou já tem que ter CNPJ? Dani, você não precisa ter CNPJ, tá? Você precisa ter o registro no seu conselho e você pode se cadastrar como profissional autônomo, tá? Profissional liberal na prefeitura da sua cidade. Isso já te permite que você comece, você não vai ter um CNPJ, mas você já pode começar, porque você vai conseguir emitir nota e tudo mais. Então, não precisa necessariamente ter um CNPJ, mas precisa fazer esse registro de profissional liberal, tá? Lid falou, eu não tinha pensado nesse serviço, é interessante. Você tem bastante coisa para pensar esse fim de semana, hein, Lid? Deca, fazer manual de boas práticas da empresa. Tem um item dentro do manual que chama rotulagem e embalagem, tudo se encaixa. Olá, boa, Deca, boa dica mesmo. É que eu nunca faço manual de boas práticas, gente. Eu corro de manual de boas práticas desde a minha faculdade de engenharia de alimentos. Mas realmente, se é um dos pontos,
Você pode começar com a rotulagem e já emendar um manual de boas práticas, ou pegar o serviço do manual de boas práticas e a hora que chegar ali na parte da rotulagem, você fala, olha, vocês têm problemas aqui com a rotulagem, eu posso corrigir, inclusive. Já me deixa fazer os rótulos. É uma boa também, Deca, é uma boa. Muito obrigada por compartilhar. Ó, Cris chegando atrasada. Tudo certo, Cris. Obrigada por estar aqui na sexta-noite, inclusive. Dani falou, obrigada por tirar essa dúvida. Imagina, Dani. Lid, estou sabendo, Aline. E vou fazer sim as atividades de casa. Boa, Lid, boa. Pessoal do Insta, se quiserem mandar aqui no chat, olho com menos frequência, mas tô de olho também, tá? E venham pro YouTube, se preferirem, o link tá aqui no comentário fixado e também na página inicial aqui na bio, tá bom? Vamos lá, gente. Então, análise de formulação. Outro item que eu pontuei aqui, né, que eu escrevi aqui para não esquecer e que eu venho falando bastante sobre ele é treinamento. Então você não precisa necessariamente ir lá fazer o rótulo da empresa, mesmo porque existem várias empresas que já têm, né, um time ali de profissionais responsáveis por fazer essa rotulagem. Agora, você pode oferecer treinamentos para essas empresas, por que não? Para capacitar ainda mais esses profissionais, para atualizar esses profissionais. Você não precisa fazer um treinamento de rotulagem completa, desde o começo até o fim. Mas você pode fazer treinamentos sobre situações pontuais. Então, a nova rotulagem nutricional está aí e é uma ótima oportunidade, inclusive para você oferecer para clientes antigos já seu de consultoria. Um cliente que fez um rótulo lá ano passado, nunca mais precisou de nada. Ele vai precisar mudar esses rótulos dele, né? Então, você pode oferecer um treinamento para a equipe. Inclusive, gente, às vezes, dependendo da situação, daí vai dar análise de vocês, de cliente para cliente, de empresa para empresa. Às vezes vale a pena você oferecer esse treinamento de forma gratuita para depois pegar este trabalho. Então, vamos supor que você tem um cliente que você fez 10 rótulos lá em 2019, um tempão atrás. E aí você perdeu o contato. Esse cliente nunca mais precisou dos seus serviços. Agora, a nova rotulagem está aí. Por que não entrar em contato com ele e falar: oi, fulano, tudo bom? Aqui é a Aline. Eu fiz sua rotulagem lá em 2019 de tal produto. E aí, como é que tá? Deu tudo certo? Não sei o que, beleza, nananã. Então, você está sabendo da nova rotulagem nutricional, que todos os rótulos vão precisar mudar e não sei o quê, não sei o quê. Aí ele vai falar, ouvi falar, ou então, não estou sabendo. Aí você fala, então, em 2022, nananã. E aí eu queria oferecer para você e aí para sua equipe de marketing, de design, sei lá, de qualidade, um treinamentinho rápido, queria apontar algumas coisas que vão mudar, que são importantes e tudo mais, para vocês terem ciência, tá. Aí você vai lá, faz um treinamento muito mais básico, lógico, para apontar as mudanças, pensando nos produtos dele, tananã. E aí depois você se deixa à disposição para fazer os rótulos. Por que não? Não é mesmo? Tem algumas VRs que já fizeram isso, tipo, para pequenos produtores, ou até para vigilância local. Foi lá, montou um treinamentinho de rotulagem básico, apresentou para falar mesmo o que é rotulagem, qual que é a importância, o que está envolvido em um rótulo, quais são as legislações e tudo mais. E disso, gente, esses pequenos produtores podem começar a fazer seus próprios rótulos ou te contratar para fazer os rótulos deles. A vigilância pode te contratar para dar treinamentos lá dentro, né? Para capacitação de fiscais, ou então o serviço de inspeção. Tudo isso. Você pode montar um material básico, assim, basiquinho, falando sobre rotulagem, importância, algumas mudanças que têm acontecido, porque a gente fala sobre a nova rotulagem nutricional porque ela é a que vai mudar mais, ela é o que tá, ela é a maior mudança.
Mas a gente já teve vários. A questão de nova fórmula que já entrou em vigor, a nova portaria do Inmetro para conteúdo líquido, as atualizações do RISPOA e da IN22 que aconteceram. Agora, mais recentemente, a mudança da portaria que fala sobre a alteração da quantidade do peso líquido. Então, assim, tem várias mudanças acontecendo nesses últimos 2 anos, 2020 e 2021. Muita coisa aconteceu, muita coisa já está em vigor, e a grande mudança que tem se falando da nova rotulagem nutricional. Então, assim, por que não montar um conteúdinho básico, assim, em PDF mesmo, e mandar para alguns clientes, mandar para a vigilância sanitária, mandar para o serviço de inspeção e falar: olha, eu posso dar um treinamento para vocês para falar sobre essas mudanças e tal. E isso depois pode até retornar como consultoria, mas se não retornar como consultoria, você vende este treinamento, é um serviço. Eu tenho feito muito treinamento para a empresa, tem sido muito legal. Aí eu foco bem na empresa, então todos os treinamentos são bem diferentes entre si, eles são bem específicos para o foco daquela empresa, para os produtos daquela empresa. Eu já dei treinamento para o serviço de inspeção para falar de rotulagem de produto de origem animal, já dei treinamento sobre suplementos alimentares, que foi um treinamento completíssimo, que inclusive eu fiz com a Luísa da Nutraleader. Ela falou da parte mais de regulamentação, eu falei da parte de rotulagem. Então, assim, vocês podem fazer, inclusive, essas parcerias com outros profissionais. Então, nossa, eu tenho uma amiga que ela é craque em registro de produto no PGA SIGCIF e eu sou craque em rotulagem. Então, vamos montar um treinamento e oferecer para as empresas de produto de origem animal ou até mesmo para o serviço de inspeção, para a gente falar sobre essas questões e tal. Então, assim, gente, tem muita área que dá para explorar e tem como fazer essas parcerias também para montar um treinamento que não seja só de rotulagem, mas que seja mais abrangente também, tá? E aí, para treinamento, você pode oferecer para a empresa, para capacitação de equipe, de funcionário, pode oferecer para o serviço de inspeção, pode oferecer para a vigilância sanitária, pode oferecer para cooperativas, pode oferecer para pequenos produtores, pode montar um treinamento específico sobre orgânicos, por exemplo, e aí falar com esses pequenos produtores, ou enfim, para falar especificadamente sobre orgânicos, para falar especificadamente sobre transgênicos. Então, assim, não precisa sempre pensar em rotulagem geral, rotulagem geral, rotulagem geral. Pode pensar nessas questões mais específicas mesmo, né? Então, treinamentos, uma boa opção. Certo? Alguém aqui já deu treinamento? Me conta, quem que faz treinamento? Eu sei que tem várias VRs que dão treinamento internamente em empresas e que tem se dado muito bem com isso também. Então, me contem aqui quem que faz treinamento. Tem um comentário aqui no Instagram, deixa eu ver. Ih, perdi, pera. Nutri Luciane. Você tem algum curso de rótulos para iniciantes na área que posso estar adquirindo? Já preciso começar a desenvolver rótulos de pasta de amendoim. Luciane, tenho. Inclusive, aqui esta live faz parte de um aquecimento para um workshop gratuito do Zero ao Rótulo Completo, que vai acontecer no dia 18 agora de outubro, né? Ao longo da semana do dia 18, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, teremos aula e live, dependendo do dia. Que você pode se inscrever gratuitamente no link, que é rotulagem.com.br/inscricão, tá? E futuramente, no dia 24 de outubro, eu abro as inscrições para o Vida de Rotulagem, que aí é o meu curso pago e completo de rotulagem também, que vai do zero ao rótulo completo, mas aí de forma muito mais detalhada, né? Aí é o curso pago, então tem essas duas opções. E tem live todo dia também na semana que vem, que a gente também vai falar bem sobre rotulagem. Line, tenho dúvida em rótulo com nova formulação. Como seria a indicação da alteração? Então, é a IN 67 da Anvisa, ela fala especificadamente sobre isso, e já tem aula sobre isso no vídeo de rotulagem também, no módulo 3, se eu não me engano. Tem lá, mas é IN 67, tá tudo descrito lá.
Vou te chamar no particular, preciso antes. Tá, pode chamar, mas não sei se vou poder te ajudar, não. Bora lá, deixa eu ver. Rotulagem também pode ser feita por nutricionistas? Com certeza, Leida. Inclusive, devo dizer que as nutricionistas são a maioria nessa área. As nutricionistas e engenheiras de alimentos são, assim, a grande maioria, pelo menos do meu público. Então, não só podem, como devem ser feitas por nutricionistas e, principalmente, fazer a rotulagem completa e não se apegar só à tabela nutricional, que é o que normalmente acontece, tá? Mas podem sim. Ó, a Fer falou: adoro dar treinamentos e receber também. Exatamente, Fer, eu também gosto. O que é rotulagem frontal? Igão do pão. Rotulagem nutricional frontal vai ser a lupa que a gente vai precisar colocar na frente, no painel principal, né? Por isso frontal, de alguns rótulos a partir de outubro de 2022. Olá, a Juliane falou: oi, 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 sou Nutri e amo rotulagem. Exatamente, sou engenheira de alimentos e amo rotulagem. Bom, gente, então treinamentos, tá? É algo para se pensar e é algo que quem faz tem colhido bons frutos. Segundo não, né? Terceiro item. A gente não precisa pensar em treinamentos, algo mais completo, algo mais para equipe, para várias pessoas. A gente pode pensar em mentorias. Mentorias é como se fosse um. Penso eu, tá? Assim, se eu pensar da forma como eu dou um treinamento e a forma como eu dou uma mentoria, o treinamento eu acho ele mais abrangente. Por mais que ele seja sobre um único tema, eu vou falar sobre tudo que existe sobre aquele tema. Quando eu faço uma mentoria, seja ela individual ou em grupo, eu não vou falar sobre tudo, não é uma aula, eu falando e pessoas escutando. Vira uma conversa. Então, assim, eu vou pegar pontos específicos que aquela pessoa tem dificuldade ou que aquele grupo de pessoas tem dificuldade e vou falar sobre aquilo. Então, mentoria é algo muito interessante, principalmente quando você entra em contato prospectando um cliente, porque tem erros no rótulo dele e ele te responde que já existe um profissional responsável por aquilo. Se já existe um profissional responsável pelo rótulo dentro da empresa e esse rótulo contém erros, é porque aquele profissional não está tão capacitado assim. Ou porque aquele profissional ainda tem muitas dúvidas. Às vezes os rótulos caíram no colo da pessoa, ela nem sabia que era rotulagem e teve que sair fazendo, né? E se virando. Igual a gente viu aqui a Tati falar, a Silvia falar, meu Deus, eu fui me virando sozinha. E aí você fica cheio de dúvidas, demora para fazer, às vezes não tem todo o tempo que precisa para estudar, porque precisa entregar logo aqueles rótulos. Então, oferecer uma mentoria para esse profissional ou para esse time de profissionais que é responsável por um rótulo que você sabe que está errado, pode ser uma boa opção também. Então, eu faço mentoria com profissionais ou até com alunos do Vida de Rotulagem, mentorias individuais, onde o que normalmente acontece é a pessoa tem um rótulo para fazer e ela não está se sentindo segura, ou ela tem muitas dúvidas sobre aquele produto e aquele rótulo. Então, ela quer conversar comigo individualmente para tirar as dúvidas, para ver se o que ela está fazendo está certo, para ver se o caminho que ela está seguindo está certo. E é muito engraçado, eu fico muito orgulhosa e eu sempre falo isso, porque quando eu faço mentoria com alunos do VR, normalmente sou eu falando assim: sim, é isso mesmo, tá certo, é isso, assim mesmo, isso, vai para esse caminho, sim, são essas legislações. E aí eu fico super feliz, porque eu vejo que realmente a pessoa sabe o que ela está fazendo, né? É aluna do Vida de Rotulagem e sabe o que está fazendo. E vejo que, na verdade, a pessoa só queria uma validação, né? Só queria, tipo assim, uma segunda opinião para saber se estava tudo certo. E aí, ok. Mas mentorias são muito legais, tá? Orientar os profissionais, tirar dúvidas, falar sobre algum assunto específico que ele tem dúvida. Você pode fazer grupos de mentoria também, né? Igual existe o VR Platinum, que é um grupo de mentoria
Somente alunos que já são do Vida de Rotulagem podem entrar no VR Platinum se quiserem, quando abrem as inscrições, que são 2 vezes no ano, esse ano não tem mais. E aí, lá no VR Platinum, o que a gente faz? Existem temas definidos por dia, então hoje a gente vai falar sobre a rotulagem de transgênicos, hoje a gente vai falar sobre a rotulagem de suplementos alimentares. Ou então a gente faz correção de rótulo, sempre de rótulos desenvolvidos por pessoas do Plat, ou a gente faz mentoria geral, que daí todo mundo traz suas dúvidas e a gente conversa. Só que é uma conversa, mesmo quando tem um tema definido, não sou eu falando, porque existe já a aula sobre transgênicos no Vida de Rotulagem, existe já a aula sobre orgânicos no Vida de Rotulagem. Então eu não vou lá dar a aula de novo, as pessoas já têm acesso a isso. É uma evolução da aula. Então a gente vai abordar questões mais complexas, a gente vai trazer questionamentos do dia a dia, a gente vai falar sobre casos específicos. Então, é uma evolução da aula. E vocês podem montar grupos de mentoria e cobrar por isso. Então, sei lá, muitas amigas minhas profissionais da área ficam me pedindo ajuda toda hora com rótulo, porque elas não vão lá se dar o trabalho de fazer um curso e sabem que eu fiz um curso e que eu domino melhor o assunto e beleza. Então, por que você não fala, gente, vou fazer assim, vou montar um grupo de mentoria aqui no Telegram, no WhatsApp, ou sei lá onde, e aí vou cobrar aqui de vocês tanto por mês, e aí vocês entram lá e a gente fica conversando sobre isso. Por que não? Ou então, tem vários profissionais que me procuram para isso, e aí eu fico respondendo dúvida ali toda hora, todo dia. Por que não montar um grupo de mentoria? E aí você combina encontros quinzenais, encontros semanais, encontros mensais, sei lá. Por que não? Né? Lembrando, gente, que tudo isso é trabalho, assim, envolvem muitas responsabilidades, né? Mas é uma opção. Por que não? Ao invés de ficar só fazendo rótulos, ensinar também quem tem dificuldade, quem está começando agora, passar o seu conhecimento, absorver com o conhecimento do outro. Então, assim, eu gosto muito de grupos de mentoria, eu amo o VR Platinum, que é o meu grupo de mentoria, e assim, aprendo muito com as meninas e vejo que elas aprendem muito também, porque a gente compartilha experiências, então, assim, aquele grupo do WhatsApp do Platinum não para, porque cada dia uma jogando um rótulo lá, uma dúvida, e aí fica todo mundo conversando, e todo mundo aprende, todo mundo cresce, então, assim eu acho muito interessante, principalmente para os profissionais que já têm essa procura muito grande, de que toda hora está tirando dúvida de colega, de amigo, de outros profissionais. Junta isso, monetiza isso, por que não? Né? Então, mais uma opção aí. Lid falou, no caso de mentoria, eles precisam falar antes sobre o assunto para a gente já ter uma base sobre o que falar? Então, Lid, se você vai oferecer uma mentoria para um profissional, se você vai se disponibilizar a fazer essa mentoria, né? O que é uma mentoria? Que eu sempre penso, você tem que fazer esse profissional evoluir. Então, ele precisa sair do ponto de onde ele está e dar pelo menos um passo para frente, tá? A mentoria sempre precisa ser uma evolução positiva. Então, assim, quando eu vou fazer mentoria, eu sempre peço para me enviarem o rótulo antes ou enviarem as dúvidas antes. Por quê? Porque a mentoria que eu faço normalmente é de 1 hora. Então, assim, é para economizar o próprio tempo da pessoa, porque se ela me mandar o rótulo na hora, eu vou precisar olhar aquele rótulo, entender o que é o produto, pesquisar as legislações que eu vou precisar consultar e mostrar, e enfim. Então, se a pessoa me manda antes, eu consigo ter uma ideia melhor e já tá com tudo pronto para que a 1 hora dela seja realmente 1 hora de evolução e não que tenha ali 20 minutos meu entendendo o que é o produto e procurando as legislações que a gente vai usar e 40 minutos de evolução, entendeu? Mas pode acontecer da pessoa não te mandar antes e ela só falar assim: tudo bem, eu tô precisando mesmo de uma mentoria sobre a nova rotulagem nutricional. E ela não vai te falar o que é. Então, você tem que estar preparada com esse assunto na cabeça, tá? Nova rotulagem nutricional, ok. Então,
deixa as legislações ali, estuda antes, né? Porque você precisa ter o conhecimento para passar, e aí você fica ali à disposição do que aparecer, entendeu? Ou então a pessoa vai te falar assim: tá bom, eu quero uma mentoria de rotulagem, e ela vai aparecer no dia cheia de dúvida, e você vai ter que dar um jeito de tirar essas dúvidas dela, de guiar, de mostrar as legislações, de fazer ela evoluir, aprender com aquilo, tá? Então, assim, a mentoria, ela exige muita responsabilidade, ela exige um conhecimento, mas nada impede. Porque por mais que você, por exemplo, seja iniciante, que você esteja começando agora, que você tenha estudado rotulagem agora, existem pessoas que nem começaram, né? Existem pessoas que estão alguns passos de conhecimento atrás do seu. Então, assim, nada impede, tá? Nada impede, mas tem que estar afiada aí com o conhecimento que você tem. Bom, além de treinamentos e mentorias, existem cursos de rotulagem, não é mesmo? Como, por exemplo, o Vida de Rotulagem. Então, o que é um curso de rotulagem? Né? Como eu vejo e como eu faço no Vida de Rotulagem. Todo o conhecimento que eu tenho, todo o conhecimento que foi adquirido ao longo desses 5 anos, tanto de teoria quanto de prática, estão ali reunidos em um curso que eu chamo carinhosamente de Vida de Rotulagem, ou VR. Então, assim, eu estou passando para frente os conhecimentos que eu tenho sobre este assunto. É simples montar um curso? Não é simples, gente, de jeito nenhum, porque daí não basta só conhecimento, existe uma questão de didática, existe uma questão de ter um público para isso, mas nada impede que as pessoas montem um curso, desde que seja com o seu conhecimento próprio, que você não copie o curso do amiguinho, não é mesmo? Porque acontece, não é, bebês? Acontecem, e aí não é legal. Mas, desde que você faça um curso com os seus próprios conhecimentos, com o seu próprio material, é uma opção. De novo, não precisa montar um curso sobre rotulagem completo, do começo até o fim, como é o Vida de Rotulagem. Você pode montar cursos sobre assuntos específicos, cursos sobre rotulagem de orgânicos, cursos sobre rotulagem nutricional, cursos sobre rotulagem de suplementos, curso sobre rotulagem de produtos de origem animal, curso sobre rotulagem de lácteos, curso so... Então, assim, existem milhões de cursos que você pode montar, cursos menores, cursos maiores, mas, assim, dentre todas essas opções que eu dei aqui, de verdade, eu acho que o curso é o que exige mais responsabilidade e mais conhecimento. Porque daí, a meu ver, no meu entendimento, um conhecimento básico e iniciante de rotulagem não é o ideal para você montar um curso. Porque você ainda vai ter muitas dúvidas, as pessoas vão te fazer perguntas que talvez você não saiba responder e não saiba nem para onde correr. Então, assim, exige muita responsabilidade e um tanto de conhecimento. Mas, de novo, nada impede. Nada impede. Se você assumir essas responsabilidades e se comprometer com o conhecimento que você está passando, você pode montar um curso. E aí deixar ele lá vendendo qualquer dia, qualquer hora, ou então fazer em turmas, como eu faço, e aí você vê como que você vai abrir suas turmas, de quanto em quanto tempo, como que isso vai funcionar, mas é uma opção. Agora, o que eu penso, tá, gente, sobre cursos, principalmente, de qualquer coisa, eu não tô falando só de rotulagem e nem só do setor de alimentos, de qualquer coisa. Para você ensinar, eu acredito que é necessário que você tenha a experiência prática, tá? Não precisa ter 15 anos de experiência, mas eu entendo que você precisa ter alguma experiência prática. Então, assim, eu particularmente, tá? Não gosto de ninguém que ensine algo que conhece só na teoria, tá? Então, vamos sair um pouco de rotulagem para exemplificar de outra forma. Eu, Aline, vou lá e estudo como investir na bolsa de valores, tá? Então, fui lá, estudei como investir na bolsa de valores. Aí eu monto um curso para ensinar as pessoas a investir na bolsa de valores. Mas eu mesma não investi na bolsa. Eu só estudei o assunto. Eu não investi, ou então eu investi e deu errado.
sabe? Eu não tive sucesso investindo na bolsa de valores. Então, como que eu vou ensinar as pessoas a investir na bolsa de valores se eu não investi ou se eu não tive sucesso com isso? Entenderam? Para rotulagem serve da mesma forma. Eu vou lá, estudo a teoria da rotulagem, conheço todas as legislações principais, eu até decorei todas as legislações, eu sei tudo que está escrito lá, mas eu nunca fiz um rótulo. Eu nunca fui para a prática, eu nunca peguei um rótulo de verdade e fiz, seja como consultor, seja dentro da indústria. Como que eu vou ensinar sem a prática? Ou então eu não tive sucesso fazendo rótulo. Eu fiz 3 rótulos, não deu muito certo, eu fiquei cheia de dúvida, o cliente não gostou, o cliente teve problema com os rótulos que eu fiz. Como que eu vou ensinar isso na teoria? Tipo, vou ensinar só a teoria? Sem a prática, sem a experiência, sem viver aquilo, sem ter sucesso com aquilo? Eu não gosto, gente. Eu não gosto de gente que só tem a prática e aí quer montar curso para ensinar a prática. E tem, viu? E tem bastante. E não é só em rotulagem, tem, que a gente sabe. Mas não é só na rotulagem, não. Então, assim, existem algumas formas de você saber se aquela pessoa sabe fazer na prática o que ela está te dizendo ou não. É muito simples, a pessoa não tem um exemplo para dar do que já aconteceu com ela. Ou então, assim, quando você faz perguntas que são mais práticas, que fogem da teoria, a pessoa não sabe responder, ela te responde com a legislação, sabe? Ah, na legislação tá escrito isso. Tá, mas eu sei que na legislação tá escrito isso, só que eu tenho um caso bem específico. Como fazer? Aí a pessoa nunca sabe responder, sabe? Essas perguntas mais da prática, do dia a dia mesmo. Então, assim, tem várias formas de você perceber se aquela pessoa sabe fazer aquilo na prática, teve sucesso com aquilo na prática ou não. Tá errado uma pessoa que só sabe na prática montar um curso? Eu entendo que não tá errado, mas eu não gosto. E eu não sugiro que façam. Se você só tem o conhecimento teórico, vai tentar explorar outras áreas. Só com conhecimento teórico dá para fazer treinamento, porque só vai passar a teoria mesmo ali. Quando você tem a prática, tudo fica melhor, tá, gente? Mas com conhecimento teórico dá para você fazer treinamento, com conhecimento teórico dá para você começar na consultoria, com conhecimento teórico dá para você começar a fazer avaliação de formulação, mas curso em si, eu não montaria só com conhecimento teórico, tá? De verdade mesmo. Mas, se você quiser também, assuma essa responsabilidade. Daniele falou, na faculdade isso fica claro quando comparamos professores que vivenciaram e professores que só estudaram. Isso é muito verdade, Daniele. Isso é muito verdade. Aula de professores que já viveram na prática aquilo que eles estão ensinando, normalmente é infinitamente melhor do que aula de professor que só tem a teoria, que viveu sempre ali na parte acadêmica e está ensinando algo que é prático. Isso é verdade, é a mesma coisa, né? A aula é aula, então a teoria é bem diferente da prática. Tem isso também, a teoria é bem diferente da prática. Que é até o que eu estava falando ontem com a Simone na live, né? É muito fácil você entender na teoria que, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas legislações de transgênicos e tal, não existe mais a regra do 1% e você precisa declarar toda e qualquer quantidade. Beleza, isso é muito simples de entender. E a hora que você vai para a prática, é simples de colocar isso em prática? Porque é aí que o bicho pega. Então é muito fácil eu vir aqui e falar, gente, o negócio é o seguinte, não existe mais a regra do 1%, tem que declarar qualquer quantidade, certo? Beleza, próximo. Aí começa a surgir um monte de dúvida. Mas e se for contaminação cruzada? Mas e se não sei o que lá? Mas e se na ficha técnica só tem menor do que 9%? Do que 0,9%? Mas e o fulano de tal que tem essa rastreabilidade? Nananana? Mas e as análises? E não sei o quê? Tipo, se eu só tenho a teoria, como que eu vou responder todas essas questões práticas? Agora, da mesma forma que vocês têm dúvida, eu que tô ali também na prática, porque eu também faço consultoria, sei dessas dúvidas, já tive essas dúvidas, já fui atrás, já estudei, já olhei para a legislação com esse olhar mais da prática,
Já questionei, sei lá, Anvisa, já questionei mapa, já questionei quem precisar ser questionado, já conversei com outros profissionais que também vivem isso no dia a dia. Então, a percepção que a gente tem é muito diferente mesmo. Então, tomem cuidado, tá? Como eu disse, em todas as áreas, não só rotulagem. Sempre, pelo menos eu sempre dou preferência para aquelas pessoas que eu sei que viveram o que elas estão ensinando na prática e tiveram sucesso com isso. Então, fica essa dica aí. E por último, mas não menos importante, comercializar conteúdos auxiliares, né? Então, assim, você não precisa pensar na rotulagem só na hora de fazer um rótulo. Existem muitos conteúdos e materiais auxiliares na hora de fazer a rotulagem. Então, por que não fazer um e-book sobre algum assunto e comercializar esse e-book? Por que não fazer, sei lá, um checklist seu, tá? Não vai copiar o do coleguinha também. Faça um checklist seu e comercializa o checklist. Se eu ver checklist do Vida de Rotulagem, gente, rodando por aí, sendo comercializado ou distribuído, eu vou dar na cara de vocês. Cria um software, uma planilha de cálculo de tabela nutricional e comercializa. Enfim, dá para fazer 1 milhão de e-books. Pega cada tema da rotulagem e faz um e-book. Deixa eu ver o que mais de material complementar que dá para vocês fazerem e comercializar. Nossa, não sei, me deu branco agora. Consigo pensar em diversos e-books, checklist, planilha para cálculo de tabela nutricional. É isso, né? Materiais auxiliares nesse sentido. E comercializem para os profissionais que têm interesse em ter esses materiais auxiliares. De novo, né, gente? Isso sempre vai exigir muita responsabilidade, bastante conhecimento, mas dá para fazer. Então, é outra forma aí de trabalhar e ganhar dinheiro com a rotulagem que não é fazendo rótulo, literalmente. Então, tem essas opções também. Fabrico doces e gostaria de saber se eu posso eu mesmo fazer uma tabela de nutrição, tabela nutricional para o meu produto. Olha, Marcos Vinícius, a princípio eu te diria que sim. Só que nessas questões eu sempre gosto de ter o respaldo da vigilância sanitária, tá? Então o que eu te aconselho? Liga na vigilância sanitária da sua cidade e pergunta se você mesmo pode fazer as informações nutricionais do seu produto. Mas assim, lembrando que um rótulo não é só tabela nutricional de jeito nenhum, tá? Tudo que tá escrito, cadê meu rótulo de sardinha? Eu não tenho nenhum outro rótulo aqui, só esse mesmo. Tudo que tá escrito em um rótulo, tá? Primeiro, tudo que está escrito na embalagem é o quê? A lata, tá? Tudo que está escrito nesta lata, gravado, colado, desenhado, é rótulo, tá? Tudo faz parte do rótulo. Todas as informações que existem na embalagem são rótulo, fazem parte da rotulagem. E 98% delas existe uma legislação por trás, tá? Então, rotulagem não é só tabela nutricional, ok? Então, assim, lembre-se disso, porque o seu rótulo precisa estar correto e de acordo com as legislações como um todo. Não adianta só ter uma tabela nutricional, ok? Mas entre em contato com a sua vigilância sanitária e tenha o respaldo deles de que você pode sim ser o responsável pelo seu rótulo. Eu entendo que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas tenha o respaldo deles, porque são eles que vão te fiscalizar depois. Então, assim, se eles permitirem, na hora da fiscalização, você tem o respaldo. Entendeu? Obrigada, Aline. Adoro os seus conteúdos. Muito obrigada. Perfeito, adorei tudo, parabéns. Muito obrigada. Gente, é isso. Luciane falou: estou produzindo a pasta de amendoim, eu quero fabricar as minhas. Estou buscando esse curso. Tá bom, Luciane, a gente conversa depois no particular para eu entender realmente a sua situação e o que você precisa, e se o Vida de Rotulagem é adequado para você, mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, que é realmente o que você está precisando. Gente, é isso.
Então, assim, ó, consegui falar aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de diversificar a rotulagem de alimentos, que não é só ficar só, também muito entre aspas, porque não que seja pouca coisa, mas não é a única forma de se trabalhar com rotulagem. Então, assim, e assim, teriam mais, se eu parar para pensar no que os meus colegas que trabalham com rotulagem também fazem, dá para a gente colocar mais coisa aqui ainda. Então, assim, abram a mente para rotulagem, entendam o que é rotulagem, entendam como vocês podem trabalhar nessa área, porque não é só ficar fazendo rótulo, não é só tabela nutricional, tem muitas formas que a gente pode trabalhar com a rotulagem, e é por isso que eu sempre digo, sim, eu trabalho só com rotulagem. Mas isso não quer dizer que eu passo meu dia inteiro fazendo rótulo. Não é isso. Por exemplo, antes de começar aqui a live, o que eu estava fazendo? Escrevendo uma aula. Então, assim, isso é trabalhar com rotulagem. Preciso pesquisar, preciso olhar todas as legislações, documentos de perguntas e respostas, e eu estou escrevendo uma aula, que vai em breve para o vídeo de rotulagem. Então, assim, eu escrevo aula, eu faço live, que querendo ou não é uma aula ao vivo, gratuita. Vai ter o workshop, que é um curso gratuito. Tem o meu curso pago, que eu preciso estar atualizando sempre. Dentro do curso tem um suporte, que são pequenas mentorias dadas ali também para os alunos. Existem as mentorias mesmo individuais de alunos ou de não alunos também do Vida de Rotulagem que pagam ali para ter uma hora de mentoria. Existe o grupo de mentoria, que é o VR Platinum também, que reúne profissionais ali que querem dar esse passo a mais na rotulagem. Eu faço consultoria, então faço sim rótulos do zero, corrijo rótulos já existentes, sempre valido eles. Dou treinamentos, como eu falei, já dei treinamento sobre suplementos alimentares, já dei suplemento, já dei treinamento sobre rotulagem de produtos de origem animal, já dei treinamento sobre rotulagem geral, já dei treinamento sobre nova rotulagem nutricional. Então, assim, vou dar uma palestra no dia 20 de outubro lá no NIS, que é o Nutritional Ingredients Summit, que vai ser uma feira de ingredientes que vai ter aqui em São Paulo nos dias 19 e 20. Lá dentro vai ter um congresso. Neste congresso eu vou dar uma palestra sobre alegações funcionais. Então, assim, tudo isso é rotulagem de diversas formas diferentes. Então, assim, não se limitem, de verdade. Comecem a expandir aí, abrir a cabeça e procurar novas oportunidades para trabalhar com a rotulagem, porque oportunidade não falta, gente, de verdade. É fácil? Vai cair do céu? Tipo assim, ai meu Deus, estou aqui. Acordei hoje, nossa, quantas oportunidades, deixa eu ver qual eu vou escolher. É o que eu sempre digo, ninguém acorda querendo realizar o sonho do outro, né? Todo mundo acorda correndo atrás dos próprios sonhos e dos próprios objetivos. Então, assim, tem que se mexer, tem que ir atrás, tem que fazer por onde, tem que cavar, tem que ir atrás, tem que estar preparado, inclusive, para quando a oportunidade aparecer. Mas elas estão por aí, ok? Então, não se limitem. É isso, gente. Mais alguma coisa? Perfeita aula, Aline. Obrigada. Sempre uma querida. Leda, quanto tempo? Obrigada. Perfeita, esclarecida sua aula, Aline. Muito obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Muito, 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 muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo nessa sexta-feira à noite. Vocês são guerreiros. Eu sei que não é fácil ficar ouvindo falar sobre trabalho na sexta-noite, mas muito obrigada mesmo. A live fica salva aqui no YouTube, tá, gente? Semana que vem tem mais. Semana que vem também teremos live todo dia, às 8 horas da noite. Não vou lembrar os assuntos agora, mas tem. Não posso ver que meu celular tá aqui. Mas vou colocar a programação aqui esse final de semana. E no dia 18 começa o workshop, dia 24 abrem as inscrições para o Vida de Rotulagem. Se ainda não se inscreveram na imersão do Zero ao Rótulo Completo, que é o evento online gratuito, se inscrevam, vai ser muito legal, vai ser muito esclarecedor, principalmente para quem está começando, assim, vai dar uma boa ideia do que é a área, do que é fazer um rótulo e de tudo que envolve. Então, espero vocês lá, tá bom? A Paula falou, adoro elaborar material complementar. Então, Paula,
Aí, tá aí uma oportunidade. Faz uns materiais bem legais e comercializa. Ó, Lid, eu só queria estar nesse congresso. Vem, Lid. Como comprar o curso? Vani, como eu disse, o workshop do dia 18 é gratuito, é só fazer a inscrição e assistir as aulas e as lives. O curso, as inscrições abrem no dia 24. Então, esteja ao vivo no dia 24, que a gente põe o link, você compra com desconto. Nos 2 primeiros dias tem desconto, tá, gente? 24 e 25. A partir do dia 26 fica o preço integral e aí fica aberta a turma até, deixa eu ver aqui, 29, que é uma sexta-feira, tá? A princípio, ou a gente pode fechar antes e encher a turma. É isso, gente. Rosimeire falou, é um prazer, obrigada pela oportunidade. Imagina! Obrigada a vocês, gente. É isso então, gente. Bora lá. Agora sim, sextou. Agora bora curtir o final de semana. E segunda-feira eu estou de volta aqui também às 8 horas da noite, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.